Olá, bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma Speed Talk da Associação Empresarial do Minho. Hoje temos para nos falar aqui sobre o tema escolhido a Joana Silva, da Gront. Joana, muito bem-vinda a este espaço da Associação Obrigada. Empresarial do Minho. Hoje vamos falar de um benefício fiscal que já não é desconhecido das empresas em geral, me parece que é o REFAI. De qualquer forma, vamos falar aqui numa perspectiva diferente. Portanto, aqui quando este benefício fiscal encontra a tecnologia. Foi assim que designamos. E o que é que isto quer dizer? Portanto, há formas de o calcular e há formas de realmente simplificar o processo e a Joana vai falar-nos disso mesmo. Portanto, Joana, é consigo, passo-lhe a palavra. Muito obrigada, Angélica, pelo convite, mais uma vez, e obrigada a todos os presentes. Vou então aqui iniciar. Então, peço aqui à Angélica que me confirme se está a ver. Sim, está ótimo. Ok, ótimo, ótimo então. Pronto, só para então dar aqui um bocadinho mais de contexto, como a Angélica falou, o REFAI é um benefício fiscal, é o segundo maior benefício fiscal, assim, em termos de sua representatividade em Portugal, neste momento. Porque é que, de onde é que surgiu, para dar aqui um bocadinho, de onde é que surgiu esta associação da tecnologia, não é? Porque não é muito normal, não é? Temos sei lá, o CIFID, que é um benefício que realmente exige uma candidatura, e ele sim tem um formulário para submeter, um, mas quando falamos em benefícios que são reconhecidos, como é o caso do REFAI e tantos outros, não é muito normal haver uma digitalização, não é? Haver uma tecnologia associada. Portanto, a ideia aqui foi realmente dar ao REFAI o espaço que ele merece. Ou seja, fizemos aqui um estudo e percebemos que o REFAI ainda é representado por muito poucas empresas, por vários motivos, ou seja, ou porque a empresa realmente porque não há uma candidatura, as empresas podem se sentir um bocadinho inseguras até, não é? A perceber será que posso, será que não posso, ou então ainda temos as empresas que sabem, empresas, quando eu digo empresas, pode ser a própria que reconhece, pode ser consultoras, contabilistas, o que seja, que até percebem do benefício, só que o REFAI tem tantos contornos e tem tantas questões, apesar da sua redação parecer simples e curta a nível dos códigos tributários, mas a verdade é que ele tem alguma complexidade, até pela sua reduzida expressão, ou seja, leva ali algumas interpretações e algumas nuances que importa clarificar. Então, exatamente a pensar no suporte do acesso ao REFAI, não só enquanto benefício, mas em termos da sua compreensão. Nós desenvolvemos duas tecnologias, digamos assim, se é que se pode chamar, dois suportes digitais. Um é a calculadora, que é um bocadinho aí que eu vou fazer toda esta apresentação, não é? Este paralelismo, mas também a pensar nesse universo de empresas ou pessoas, profissionais, quem seja, que ou têm um nível ainda intermédio do benefício e quer aprofundar, ou quem não conhece de todo e quer iniciar, ou aquelas pessoas que já sabem bastante, mas querem afinar ainda mais. Portanto, nós criamos este primeiro print que está aqui, criamos uma formação REFAI, que é para realmente possibilitar às pessoas que queiram aprender um bocadinho mais, desde os níveis, nós temos 3 níveis exatamente para fazer essa sustentação mediante o nível, as pessoas possam se aprofundar no benefício, mas também para o suporte a esta calculadora, que é realmente aqui o cerne desta apresentação, ou seja, eu vou falar um bocadinho, e peço desculpa porque estava um bocadinho a comentar com a Angélica, não é? Eu não sei o nível de compreensão, ou como é que está aqui o barómetro de compreensão do benefício, então estruturei esta apresentação de forma a tentar casar um bocadinho dos dois universos, tanto uma pessoa que possa estar a ouvir pela primeira vez do benefício, quer aquela pessoa que já sabe bastante e quer perceber então onde é que entra o domínio da tecnologia. Em todo o caso, depois podem colocar questões, estou ao dispor em ambas as vertentes, seja para compreender um bocadinho mais o benefício, seja para então perceber aqui um bocadinho mais sobre as tecnologias. Então, passando aqui ao regime fiscal, a nomenclatura do REFAI significa Regime Fiscal de Apoio ao Investimento e, portanto, ele nada mais é do que um benefício que permite às empresas, aos sujeitos passivos de IRC, reconhecer, a quando da modelo 22, um valor de benefício que é calculado em função dos investimentos que eles fazem no ano anterior, ok? No exercício económico anterior. E que investimentos são estes? Portanto, nós vamos falar aqui um bocadinho à frente desta maior amplitude do que é ou não elegível, mas a saber é que
o regime é simples na sua concepção em termos de taxa, portanto, ele permite ter uma taxa de 30% das aplicações relevantes, leiam-se em termos de aplicações relevantes como investimentos ou faturas, para ser mais simples a compreensão para quem não está tão familiarizado com este termo. E, portanto, a taxa de benefício é realmente 30% na esmagadora maioria das vezes. Quando estamos a falar de regiões de Lisboa e Algarve, este valor passa para 10, por uma questão de igualdade de Estados-membros, que é um regulamento específico, também vamos dar aqui uma breve contextualização um bocadinho mais à frente. Portanto, o benefício em termos conceptuais é simples, ou seja, podemos ter 30% de benefícios sobre as aplicações relevantes, leiam-se aqui, portanto, investimentos em investimento produtivo e também, desde 2024, a questão da criação de emprego, ou seja, desde esse ano é possível também incluir as despesas com a criação de postos de trabalho que estejam ligados com este investimento, desde que essas pessoas tenham um nível de habilitação 7 ou 8, que é ou mestrado ou doutorado. Ok? Portanto, em termos da taxa de benefício, ela realmente é simples, não é? Pelo menos até esta fase. Portanto, como eu estava a dizer, este é um benefício que não, ao contrário de um CIFID, ele não tem uma necessidade de submissão da candidatura, portanto, ele é declarativo. Ou seja, isto é ótimo para a concessão, ou seja, não existe um processo burocrático, uma decisão. Porém, aquilo que eu estava a falar há um bocadinho, pode ter aqui algumas incertezas para algumas empresas, porque de facto, não havendo um aval superior, algumas empresas podem se sentir um bocadinho desconfortáveis em perceber se podem, se não podem, e até foi esse o mote aqui da calculadora desenvolvida. Portanto, aqui ao lado tem um print um bocadinho da calculadora, no fim também vou mostrar um bocadinho para perceberem a navegação live, mas então aqui a saber, o reconhecimento é feito na modelo 22, portanto, e é deduzido à coleta. O que é a coleta? Para quem não sabe, portanto, ao apurar os lucros da empresa, a empresa calcula a sua matéria coletável, que no fundo é a diferença entre os rendimentos e os custos, ou seja, dá-se o lucro tributável, e após isso é calculado então o valor de imposto a pagar que contabilisticamente falado, denominamos de coleta. E é esse valor de imposto a pagar é que recai este benefício, que tem pronto, eu entrando aqui um bocadinho no fórum mais técnico, que tem aqui uma limitação de até 50% desse valor, ou seja, se temos um valor de imposto a pagar de 100 mil e ainda que tenhamos um benefício de 200, só podemos ir até 50% da coleta por cada exercício económico que nós reconhecemos o REFAI. Pronto, estes são detalhes um bocadinho técnicos, não vou entrar aqui tanto no detalhe desta conceitual de contabilístico do reconhecimento do benefício, se assim quiserem, depois tenho todo o gosto em esclarecer, mas o intuito aqui desta apresentação é mesmo focar na parte da digitalização. Portanto, aqui o prazo legal da submissão da modelo 22 tradicionalmente é 31 de maio, salvo se assim em diploma for prolongado por algum motivo. Mas porquê que eu trouxe isto aqui? E isto liga aqui à nossa calculadora, porque apesar do prazo legal ser 31 de maio, que não é de cada ano legal, ano civil seguinte ao que estamos a encerrar, podemos sempre, através de uma declaração de substituição e de uma reclamação graciosa, que é, consequentemente, até 1 ano ou 2 após o prazo legal de entrega da declaração, ainda reconhecer. Porquê que eu trouxe isto aqui? Para vocês ouvem esta apresentação e dizem assim, olha, Joana, que muito interessante, mas eu fiz há 1 ano atrás investimentos e agora, há 2 neste caso, não é? Em termos civis, investimentos e agora perdi a minha oportunidade. Não perderam. Podem fazer, desde que incluam num prazo de uma declaração de substituição ou então uma reclamação graciosa se o prazo ultrapassar 2 anos após a entrega da declaração legal. Portanto, o que nós falamos aqui serve, obviamente, para o exercício que estamos a encerrar, que neste momento é 2025, porém, se tiverem uma situação em anos transatos que ainda poderiam reconhecer o benefício e não o fizeram, saibam que ainda vão a tempo. E isto obviamente é proporcional. Ainda que não consigam até 31 de maio por prazos, não é, por internos, porque têm muito trabalho, o que seja, não significa que vocês não o possam reconhecer posteriormente, desde que sigam então com uma declaração de substituição, está bem? Portanto, entramos aqui então, o benefício é simples na sua concepção, aquela questão dos 30% a 10%, mas ela tem condições de acesso e é aqui que o REFAI se tornam um bocadinho complexos. Ou seja, em que é que consiste estas condições de acesso? Portanto, logo ali os beneficiários. Ou seja, obviamente, como eu falei ali ao início, qualquer sujeito passivo de IRC pode ser um beneficiário do REFAI, contudo, ele tem que ter uma atividade enquadrável nos setores especificamente previstos em regulamento.
tanto o Regulamento Nacional como o Regulamento da União Europeia. Portanto, tradicionalmente, por exemplo, dando aqui um exemplo, quando são as primeiras transformações a nível agrícola, eles estão frequentemente excluídos do benefício de RFAI. Ok? Portanto, e como eu trago este exemplo porque é um exemplo muito imediato, porém, contudo, imaginemos que temos o setor agrícola e a primeira transformação não é elegível realmente. Eu gosto muito de dar este caso, mas, por exemplo, temos aqui o vinho. O vinho, sendo uma primeira transformação da uva, obviamente, em vinho, ela frequentemente não é, porque é que eu digo frequentemente? Porque não é, na sua, assim, de cru, olhando a cru, não é um setor elegível. Contudo, e é a mesma CAI, imagina que a empresa tem uma CAI também ainda que seja de primeira transformação, seja no setor agrícola, mas faz espumante, por exemplo, como se inclui aqui a adição de um processo industrial ou de alguma incorporação de algum ingrediente que não natural, então, em termos de processo, ele já é considerado uma segunda transformação e, portanto, já tem enquadramento no RFAI. Porquê que eu digo isto? Porque, ou seja, não é simples, ou seja, isto para perceber que esta conceptualização de calculadora teve realmente por trás um know-how técnico muito, muito forte, porque de facto é um bocadinho difícil dizer um computador para fazer esta triagem quando ela é muito técnica, não é? E é muito humana e depende, exige uma conversa e perceber a situação de cada empresa. Portanto, o que é que a calculadora faz? Ela tem em conta a CAI, que é o principal fator do beneficiário, como eu estava a dizer, porque há algumas que identificavelmente já são excluídas pela sua localização, pela sua classificação económica, mas também a localização. Porquê? Porque, como vimos anteriormente, ali a região de Lisboa e do Algarve só pode ir a 10% e há muitas regiões que estão frequentemente excluídas. Ou seja, qual foi aqui a conceptualização? Foi, logo numa primeira fase, fazer esta triagem do que é das empresas que podem ou não usufruir o benefício, para não obrigar a empresa, no fundo, a preencher toda a informação na calculadora para chegar ao fim e dizer, olha, afinal não está numa localização que é elegível, não tem uma CAI elegível e, portanto, a nossa calculadora faz isso logo desde o início. O que é esta potencialidade setorial? É exatamente este caso que eu estava a dar aqui. Esta CAI, por exemplo, em termos desta dualidade vinho-espumante, se tiver a mesma CAI, por exemplo, um pode ser, outro não, pode não ser. Então a nossa calculadora, para além de identificar as CAIs que possam ou não ser elegível, ainda identificamos-as potencialmente. Exatamente, é uma forma da nossa ferramenta dar ao seu utilizador uma perspectiva de que, ok, esta pode ser elegível, mas não pode, depende de como é que está, depende de como é que é o processo de fabrico, depende do que a empresa fabrica, e aí, naturalmente, terá que haver uma intervenção humana, não é? Digamos assim, uma intervenção crítica para perceber, então, se tem ou não potencialidade. Mas o que a nossa calculadora faz é identifica se ele é um CAI elegível, se é uma CAI elegível, se não é, ou se é potencialmente, e aí pelo menos chama a atenção ao utilizador, que é um ponto que ele tem que ter em atenção para perceber se o benefício é ou não aplicável à sua realidade à data. Porquê que eu digo à data? Porque a empresa pode ter novos CAIs no futuro, pode ter novas localizações e, portanto, tudo isso conversa com a nossa calculadora. Portanto, há bocadinho eu estava a falar das aplicações relevantes, não é? Portanto, o que é que serão aqui então as aplicações relevantes? Portanto, a legislação lá está, é muito feita com exceções. Portanto, o que é que ela diz? É a aquisição de ativos em estado novo. O facto de ser em estado novo é extremamente importante. Qualquer ativo que seja comprado, usado ou que seja uma reparação, apesar de ser ativado em termos contabilísticos, ele não é elegível para o RFAI. O RFAI, de facto, apoia apenas a aquisição de equipamentos que estejam em estado novo. E isto é igual para qualquer tipo de equipamentos, sejam eles quais forem. Portanto, uma outra regra é que eles têm que estar diretamente afetos à área produtiva ou administrativa e não sejam meros equipamentos de substituição. Para dar aqui um bocadinho mais de contexto desta substituição. Imaginemos que nós temos uma máquina, uma CNC, por exemplo, e a empresa vai comprar uma mesma CNC apenas porque pronto, por algum motivo já não serve, mas vai comprar uma CNC exatamente igual. Aquela estragou, compramos uma igual. Na sua concepção, isto não seria um investimento elegível aceite. Porém, que eu faço este porém? Porém, se nós comprarmos uma CNC e ela realmente, é assim, a não ser que compremos um mês depois da outra, à partida ela vai ser sempre tecnologicamente superior, certo? Seja em termos de eficiência energética, seja em termos de capacidade produtiva e, portanto, ela nunca será de substituição, será sempre para incrementar a capacidade da empresa de fazer algo melhor, algo mais rápido e, portanto, é mesmo um investimento
com um olhar completamente diferente, pode ou não ser elegível. Ou seja, isto tem tudo. E agora vocês perguntam, ok, e como é que a AT sabe isto, uma vez que é declarativo? Não sabe. E por isso é que, junto com o reconhecimento do RFEI em sede de IRC, é necessário que a empresa tenha um relatório detalhado. E quanto mais detalhado, quanto mais descrito, quanto mais justificativo for esse relatório, mais a empresa estará segura, num caso de uma inspeção ou de alguma questão que vejam de facto, ou que questionem essa aplicação, eles saibam exatamente porque é que foi colocado aquilo e quais foram as premissas que estiveram na base desse reconhecimento. Ou seja, isto para dar um exemplo de que, ok, investimentos de mera substituição não dão, porém, nós podemos justificá-los porque eles às vezes não são só de mera substituição, não é? Importa realmente perceber e ter essa capacidade crítica de olhar para o investimento mais do que a fatura, não é? E perceber onde é que ela se aplica, se substituiu, se foi substituir algum ou não, ou se foi para ampliar alguma coisa, e tudo isto importa no que o RFEI diz respeito. Portanto, em termos, não entrando aqui muito no detalhe, mas dando aqui algum contexto, os ativos que são equipamentos que são elegíveis no âmbito do RFEI, portanto, eu coloquei aqui que é exatamente como diz na legislação, que é terrenos não são uma despesa elegível, mas exceto se forem destinados à exploração de concessões mineiras, águas minerais, naturais e de nascente, pedreiros, barreiros e ergueiros, em investimentos na indústria extrativa. Ou seja, o que é que isto significa? Terrenos não são uma despesa, não, portanto, está aqui como exceções e limitações. Portanto, os terrenos não são uma despesa elegível, mas se forem para estas concessões, são. Edifícios também não são relevantes, não são aplicações relevantes, não são elegíveis, mas são, ou seja, mas são se for uma primeira, portanto, em estado novo, ou seja, esta questão dos edifícios em estado novo é altamente complexa, porque tem que haver uma maneira de garantir que um edifício é realmente a primeira aquisição, ou seja, não houve um proprietário antes da empresa que adquiriu, e depois tem que ser exatamente instalações fabris ou afetos a atividades turísticas, de produção audiovisual ou administrativas. Ou seja, se a empresa compra um armazém, por exemplo, ele não é uma despesa relevante, ou seja, não é uma despesa, portanto, elegível no âmbito do RFEI. Contudo, se compra um pavilhão para de construção, ele pode sim ser, ok, desde que seja em estado novo, naturalmente. Viaturas também não é uma despesa elegível, mas se for de mercadorias, assim já são. Por fim, mobiliário de artigos de conforto e decoração não são despesas elegíveis, exceto se for para equipamento hoteleiro, porque naturalmente um hotel, portanto, o mobiliário, artigos de conforto e decoração são de facto as máquinas de uma indústria hoteleira, não é? E portanto, uma indústria, peço desculpa, de uma CAI tenha um CAI de hotelaria e, portanto, obviamente, são os ativos dessa CAI e, portanto, são uma despesa elegível. Tudo o que são equipamentos sociais, e leia-se por equipamentos sociais, casas de banho, balneários, etc., eles não são uma despesa elegível. Essas estão efetivamente excluídas no âmbito do RFEI, está bem? Porque eu coloquei isto aqui? O que é que a nossa calculadora faz? Ela tem em conta todas estas aplicações relevantes e faz o enquadramento, ou seja, ele percebe ou não se o investimento está em função da atividade da empresa ou não. O estado de uso, há um questionário, daqui que já mostro, mas há um checkzinho em que se faz, em que damos essa informação à calculadora se o investimento foi comprado em estado novo ou não, ok? Portanto, obviamente que isto é declarativo, a empresa tem que, obviamente, prestar a informação correta, mas é uma forma de, caso passe a quem está a fazer o benefício, fazer este crivo, a calculadora assim vai chamar a atenção para, de facto, a empresa ter que ter um segundo olhar e ter a certeza de que é um estado de uso ou não. A finalidade, ou seja, ele despista se a aquisição foi realmente para o investimento produtivo ou não, da mesma forma do Estado usa, é um piscozinho. Novamente, é um segundo olhar e uma forma desta digitalização conseguir chegar a estes pontos técnicos que são muito detalhistas, não é? Também analisa o projeto em função do investimento. E o que é isto? Eu trago isso um bocadinho mais à frente, mas, portanto, imaginemos, o RFEI, não é? Eu posso ter uma CAI, imaginemos, estou a tentar dar aqui um exemplo, por exemplo, a questão do hotel. Se eu tenho um equipamento, não é? Como eu pus aqui, um mobiliário e artigo de conforto, a calculadora vai ser capaz de saber se é elegível ou não, consoante o que vocês preencheram na CAI. Ou seja, se vocês colocaram uma CAI de hotelaria, ele vai considerar esta despesa elegível. Contudo, se vocês meteram uma CAI de indústria, ele já consegue dizer que não é. Ou seja, ainda que vocês metam despesas e faturas que não sejam elegíveis, a calculadora conseguirá de forma automática fazer este crivo. Por isso, ele analisa o projeto em função dos investimentos e casa aqueles que são elegíveis ou não. Quem diz aqui o mobiliário diz todas as outras exceções que eu agora estava a falar também. Portanto, para além disso,
as grandes empresas uma limitação, ou seja, quando eu falo de aplicações relevantes aqui, eu não disse isto, mas leia-se ativos, qualquer tipo de ativos, sejam tangíveis ou intangíveis, não é? E, portanto, quando estamos a falar de ativos intangíveis, eles não são, ou melhor, são totalmente elegíveis, contudo, para grandes empresas que não sejam PMEs, ele tem uma limitação em conjunto com os custos salariais que não pode ultrapassar 50% das aplicações relevantes. A nossa calculadora tem isto em conta e, portanto, a calculadora é capaz de perceber se, sendo uma grande empresa ou não, se isto está ou não cumprido, e se não estiver, se continuarem a pôr, a calculadora, quando faz portanto, a estimativa do benefício, já tem isto em conta e já limita aos 50%, para realmente evitar que o utilizador reconheça um benefício que não seja o realmente permitido. Portanto, também tem toda esta questão em consideração. Adições em curso. Isto porquê? Porque quando se repararem, aqui a legislação não fala de aquisição de investimentos, não é? Não fala assim de aquisição de fatura, aquisição de equipamentos. Ela fala em ativos. Ou seja, quando fala em ativos, isto é um termo contabilístico. E, portanto, vamos imaginar que a empresa tem um ativo em curso. O que é isto? Estamos a comprar alguma coisa, já ativamos contabilisticamente, mas ela só vai ficar efetivamente em pleno funcionamento no ano seguinte. E, portanto, nós estamos aqui numa fase de transição e o contabilista achou por bem colocar isto em adições em curso. Então, o que é que acontece? Quando elas estão em curso, isto interfere na elegibilidade do REFAI. Portanto, a nossa calculadora também tem isto em conta. Aliás, daqui um bocadinho eu mostro, mas tem lá uma parte onde eles falam, onde nós colocamos efetivamente essa validação, quando metemos qual é a questão contabilística associada, ou conta contabilística que a fatura diz respeito, e, portanto, por esse crivo, a calculadora é capaz de perceber se ela é não elegível, se ela é ou não elegível no ano em curso, ok? Por fim, o leasing também entra um bocadinho nesta vertente. O leasing tem um tratamento diferente no que ao REFAI diz respeito e, portanto, a calculadora também tem isso em conta. E, portanto, se isto num caso de um contabilista, uma consultora, uma empresa que automaticamente faz sozinha este benefício e tem estas dúvidas, a calculadora também tem isto em conta e ajuda a fazer este uso de forma correta e de facto, plenamente enquadrado com o que a legislação assim regula. Portanto, falei ali ao bocadinho da questão dos custos salariais, que são um custo elegível, contudo, o REFAI tem uma outra questão que é necessário garantir. E o que é necessário garantir? É que os custos salariais, é que o REFAI é só elegível, ou seja, nós temos de ter múltiplas faturas, ter uma CAE elegível, uma utilização que é coerente, mas o REFAI obriga ao aumento líquido de postos de trabalho em comparação com a média dos 12 meses anteriores, mais a criação de um posto de trabalho conexo com o investimento. Ela aparece de uma forma muito simples na legislação. Ele diz que a empresa tem que criar postos de trabalho, só que isto é verificado de duas formas. A questão dos 12 meses entra no regulamento da União Europeia e é um critério que é assim regulado pela União Europeia como um critério de aumento líquido. Significa que a empresa tem que conseguir aumentar os postos de trabalho nos 12 meses anteriores face ao atual. E, para além disso, tem que ser um posto de trabalho que é conexo. O que é um posto de trabalho conexo com o investimento? É um posto de trabalho de que, imaginemos, vou dar o caso, nós compramos uma máquina industrial, vamos à mesma CNC, mas colocamos alguém para o desenho. Imaginemos, ele pode estar conexo ou não, até neste caso até poderia estar conexo na questão de fazer uma orçamentação, etc. Mas se for um posto de trabalho que nada tem a ver com o investimento, ele não vai ter esta questão cumprida. E, portanto, apesar da questão aparecer como criar postos de trabalho, ela tem que ser repartida em duas. A calculadora tem isso em conta. Portanto, ela tem em conta o aumento de postos de trabalho, tem em conta quais são os 12 meses anteriores, porque os 12 meses anteriores é ao início do investimento. Isto também é uma concepção que é importante ter. Portanto, e o que é o início do investimento? É realmente a data da primeira fatura. Aqui há uns anos atrás havia uma compreensão de que os 12 meses precedentes eram o início do ano civil, não é? Porque nós estamos sempre a olhar para o ano civil como o ano que estamos a fechar a conta, e não é. Portanto, se a minha fatura é novembro, é os 12 meses anteriores a novembro que me vai servir deste barómetro para perceber os 12 meses precedentes. E agora vocês perguntam, ok, se essa é a minha média dos 12 meses anteriores, quando é que eu tenho que cumprir? E a resposta é quando o projeto terminar. Portanto, se for um projeto de um ano, da mesma forma que a data da primeira fatura marca este barómetro dos 12 meses anteriores, a data do fim marca o barómetro de conclusão de ter este aumento líquido cumprido, está bem? Se for um projeto plurianual,
que é o que nós consideramos em termos do RFI, um projeto único, então ele tem que, ou seja, este crivo tem que ser feito no fim do projeto. O que é que vocês agora podem me perguntar, em que caso é que ele pode ser mais de um ano? Vamos dar um caso, imaginemos que seja um projeto que seja financiado ao abrigo do Portugal 2020, por exemplo, e ele tem, portanto, uma inovação produtiva. Geralmente as inovações produtivas são 24 meses e, portanto, ele pode apanhar 2 ou até 3 anos civis para ter a sua conclusão. E o RFI é cumulativo com os benefícios financeiros, com os incentivos financeiros. E, portanto, isto é um projeto de 3 anos. Significa que é um projeto que está a ser construído, não é? Está-se a colocar alguma coisa durante 3 anos e, no fim, é que vamos ter um projeto concluído. E, portanto, é esse projeto concluído que marca também esta questão do aumento pós-trabalho para fazer essa validação, está bem? Para além disso, cada posto tem que ser cumprido após a conclusão durante um tempo de 5 e 3 anos de trabalho, 3 anos pós o encerramento, caso seja uma não PME ou uma PME. Portanto, o que é que a nossa calculadora tem em conta? A nossa calculadora faz essa validação. Tem aqui a questão dos 12 meses, em cima tem a barrinha, ou seja, nós a colocar a primeira fatura, ele vai perceber quais são os 12 meses que precedem e vocês colocam o valor e ele já vai fazer automaticamente se tem ou não pós-trabalho, se tem a última fatura, se é posterior ou não, se não for, ele dá esse erro. O horizonte temporal dos projetos, ele tem em conta se é um ou dois projetos, 1 ou 2 anos, peço desculpa, 1 ou vários anos, para ver se está ou não cumprido, ou alerta se ele tiver que ser cumprido depois, e percebe também se foi identificado ou não algum posto de trabalho conexo. Isto, novamente, antes de sequer das pessoas colocarem todos os investimentos, exatamente para garantir que as empresas não preencham tudo e depois, no fim, é que veem estas questões que não foram devidamente validadas. Para além disso, então, os enquadramentos obrigatórios que também importa. Portanto, já falamos da CAI, falamos dos pós-trabalho e um outro e muito importante é realmente a tipologia em que o projeto vai ser enquadrado. Portanto, ter faturas elegíveis, ótimo, ter uma CAI elegível, maravilhoso, pós-trabalho cumpridos, essencial. Contudo, se a empresa não for capaz de identificar que consegue, que o projeto assenta numa das 4 tipologias, ele não tem enquadramento no RFI. O caso mais óbvio para mostrar isto é, por exemplo, obras. Obras é uma despesa elegível. Contudo, elas isoladamente não contribuem nem para o aumento da capacidade, nem para a diversificação, nem para a alteração fundamental, nem para o novo estabelecimento. Quer dizer, contribuir, não é? Porque se for uma obra grande, de uma edificação, de um edifício, sim, mas sozinho não consegue, portanto teria que ser articulado com equipamentos, naturalmente. E, portanto, este é um exemplo que eu acho que é muito evidente, ou seja, as obras em si é uma despesa elegível, a empresa cumpriu todos os outros critérios, mas eu não consigo dizer que com uma obra eu consegui aumentar a minha capacidade, ou que diversifiquei a minha produção, ou que alterei o meu processo. As obras por si só não têm a capacidade de numericamente demonstrar estes indicadores. Logo, eles não poderia a empresa naquele ano fazer o reconhecimento só com obras. Agora, como é que se contorna isto? Ligando isto a um projeto de vários anos, ou seja, neste ano só fiz obras, mas para o ano vou comprar esta máquina e aquela máquina. Então vou fazer isto num projeto conjunto, num projeto único, como eu estava a falar ali há bocadinho, e vou enquadrá-lo isto numa das tipologias que eu quero. É um novo estabelecimento, vai para a tipologia 1. É um aumento da capacidade, porque eu vou aumentar vendas, porque eu vou aumentar os meus estoques, porque eu vou aumentar a minha capacidade instalada. É um 2. Eu vou diversificar a produção, vou começar a fabricar algo que eu nunca fabriquei, que é novo para a minha empresa. É um 3. Eu vou alterar substancialmente o meu processo fabril, ou seja, eu vou reestruturar todos os meus ativos, comprar ativos novos para fazer ali um processo fabril muito mais lean. É o 4. Chamo só a atenção aqui que à exceção do número 1, todos eles têm que ter uma evidência numérica. O aumento da capacidade tem que haver um indicador de que a empresa realmente faça um ano que compara para o ano que está em comparação, ele há um aumento, um acréscimo, ok? Não é até à data identificado algum mínimo, desde que haja esse aumento é válido. Ao contrário do que acontece na diversificação e na alteração, que ele tem valores mínimos a ser cumpridos, ou seja, aqui na diversificação, as aplicações elegíveis, ou seja, os investimentos que sejam elegíveis, têm que superar 200% do valor contabilístico dos ativos reutilizados, para ser uma tipologia válida ao abrigo do RFI. O mesmo acontece com a alteração fundamental, em que as aplicações relevantes, ou seja, as faturas, o que seja elegível, tem que exceder a amortização ou a depreciação dos ativos que sejam associados ao processo que vai modernizar. Isto tudo para dizer o quê? Falamos da CAI, que tem aqui umas questões, falamos da própria elegibilidade dos investimentos, que também tem as suas questões, falamos dos postos de trabalho, que tem 2 contornos, os conexos e a criação, e falamos agora da tipologia, que ela tem que estar também muito bem casada.
todos estes critérios que eu falei até então, inclusive a justificação do investimento, como eu estava a dar aquele caso por exemplo, da obra, eles têm que estar todos muito bem fundamentados em dossiê. Portanto, como devem imaginar, o dossiê tem que ser uma coisa bastante robusta, bastante casada, bastante enquadrada em todos estes critérios, porque a empresa pode ter todos os investimentos elegíveis e chegar ao fim e ter uma inspeção tributária e alguém questionar e não havendo um dossiê, mesmo que seja realmente à data, quem apurou tenha certeza que aquilo está tudo ok, se não está evidenciado, passado 2 anos, 2 meses, 3 anos, o que for, já ninguém sabe. E, portanto, isto é um risco bastante grande tributário para as empresas que às vezes não se apercebe, porque a pessoa pode sair, eu há 2 meses já não me lembro o que é que fiz, e, portanto, todo o dossiê é extremamente fundamental. Portanto, o que é que a nossa calculadora então tem em conta no que diz respeito a estas capacidades, desculpem, as tipologias do RFI? Portanto, ele identifica se é um novo estabelecimento ou não. Tanto nas outras capacidades, eles têm métricas, portanto, se for a alteração fundamental ou a diversificação da produção, ele vai fazer aqueles cálculos que eu falei, que eram numéricos, e vai perceber se a empresa cumpre ou não. Ou seja, se não cumpre, a calculadora já vai dizer, por esta tipologia não pode ir porque não cumpre, e portanto a empresa pode testar por outras. O aumento da capacidade produtiva é o mais não gosto desta expressão, mas o mais simples de usar, não gosto do fácil, o mais simples de usar, porque a sua verificação pode ser feita de diversas formas, lá está. Pode ser VBP, volume de negócios, por. Pode ser por capacidade de stock, pode ser por capacidade instalada e, portanto, há uma flexibilidade maior. Agora, evidentemente, tem que estar, obviamente, totalmente evidenciado e justificado no dossiê, mas é um bocadinho mais flexível no que a estas condições diz respeito. A nossa calculadora aparece aqui, então, para escolherem, mas a empresa pode brincar, digamos assim, com os vários critérios, à exceção da capacidade da criação de novo estabelecimento, que aí a empresa tem que ter uma localização efetivamente distinta, ok? Aí a nossa calculadora também vai conseguir identificar se nós colocamos esse local ou não, para validar, mas tudo o resto tem mesmo que ter um critério numérico e a calculadora ajuda a fazer esse despiste. Portanto, por fim, falando aqui um bocadinho daquilo que estávamos a falar, portanto, do distinto e do único. Portanto, o único é um projeto que tem no máximo 3 anos após a sua data de início. Um distinto é um projeto que é de 1 ano civil, que é o mais tradicional, não é? Investi este ano, aumentei, etc. Então, para além disso, a criação de emprego, a nossa calculadora também tem isso em conta, ou seja, para a criação de emprego importa se é único ou distinto, como eu estava a falar. Portanto, se a empresa tiver um investimento que é deste ano, tem que cumprir ao final de quando a fatura, não é? Quando marcar o fim do projeto, a criação de postos de trabalho, mas se o projeto for de 3 anos e eu estou a fazer o primeiro ano, eu só tenho que cumprir essa condição daqui a 3 anos. E, portanto, este ano a empresa pode reconhecer sem qualquer problema, porque o projeto ainda está em curso e faz parte de um projeto único. E o mesmo diz respeito para a elegibilidade do investimento, ou seja, esta questão de ser único e distinto importa para perceber esta questão que eu estava a falar, as obras. Se for um projeto de 1 ano e eu só tiver obras, ele não é elegível. Mas se for um projeto de vários anos em que eu tenho obras, equipamentos, etc., então ele já vai ser elegível. E, portanto, a nossa calculadora tenha em conta esta questão, esta noção de distinto e único, para também fazer o apuramento de todas estas questões. Portanto, por fim, a nossa calculadora tem então, gera automaticamente o relatório, portanto, ele tem todas as questões, a informação detalhada do cálculo, os pressupostos do enquadramento legal, anexos justificativos, o enquadramento na tipologia, justificação de investimentos. Ela faz tudo e gera automaticamente o PDF, ok? Agora vocês dizem, e se ela gerar coisas que eu não gosto ou que eu não concordo? Ela sim tem uma incorporação de IA, uma IA treinada, e portanto, com base todas, está aqui um print mesmo da calculadora, e portanto, com todas as informações que vocês foram preenchendo ao longo da calculadora, ela vai gerar 3 campos distintos: o da descrição da empresa, o da tipologia e por cada investimento. Neste caso só tem um, mas quando vocês tiverem, vai aparecer uma para cada um. Isto para dizer o quê? É aqui, apesar disto ser gerado para IA, é aqui que vocês podem editar qualquer campo que não concordam, alguma justificação adicional que queiram dar, alguma coisa que queiram testar, mudar, modificar, ou que não concordem, ou que acham que não se aplica. Vocês podem aqui editar automaticamente, e a partir daí, quando geram um relatório, ele já vem direitinho, formatadinho, com tudo aquilo que vocês incorporaram. Portanto, obviamente há uma inteligência artificial treinada, com um prompt treinado técnico, para saber exatamente todas as informações que vocês deram e aquilo que é relevante ao abrigo do RFI, ok? Portanto, todas estas condições que eu estou a dar, por exemplo, estas questões das obras, estes contextos que eu fui dando aqui,
a calculadora tem todo este racional. Portanto, ele, ao justificar a tipologia, ele não é uma IA, digamos, indo para o ChatGPT, é uma IA treinada, interna, para realmente ele fazer uso de todas as informações que nós damos para ele realmente justificar aquilo que tem que justificar. Portanto, na tipologia, se vocês selecionarem uma tipologia, ele vai justificar aquilo consoante os vossos investimentos, portanto, ele vai fazer todo um overview de tudo o que foi preenchido. Portanto, a nossa calculadora tem a questão da estimativa do benefício de forma gratuita, gera o cálculo detalhado e o relatório completo em segundos, despista todas as condições de elegibilidade com a conformidade legal, como fomos vendo aqui, é um acesso online de 100% em todo lado e reduz até 70% no processamento, porque quem fez um relatório sabe o quão demorado ele pode ser, não é? Às vezes em coisas até nada tem a ver com massa cinzenta, às vezes é formatação, não é? Quem nunca gastou tempo a formatar uma tabela de Excel, não é? Só porque aquilo não casava diretamente no Word. E, portanto, realmente há uma redução substancial, não só a esse nível, mas também a nível de chamar a atenção detalhes técnicos que às vezes na execução estamos tão embrenhados, não é? E estamos tão por dentro às vezes das situações. Que não conseguimos às vezes ver ou não nos chamou a atenção a alguma questão. Uma questão do estado em uso, a questão de se foi um leasing, se foi em estado de uso. Portanto, tudo isso é de forma pontual trazido ao longo da calculadora, de forma a de facto chamar essa atenção. Eu só vou partilhar aqui muito rapidamente, porque já estamos assim a meia hora, mas só para vocês verem um live da calculadora, portanto, ele tem aqui toda a parte do registro da empresa, das localizações, tem também aqui uma dashboard, quando a empresa faz vários anos, já vai tendo aqui um overview do que é que tem. Tem também aqui a questão das CAIs, onde podem procurar por uma keyword, portanto, ou podem colocar, de facto, o código, ele já vai aparecer se é elegível, se não é elegível, já tem aqui a legenda, ou se é aquele potencial que falamos. Os postos de trabalho, consoante vocês põem na data, ele vai, novamente, ajustando isto e ele vai perceber se o projeto é ou não único ou distinto e já vai perceber quando é que vocês têm que aumentar e qual é esse aumento que vocês têm que ter no fim do projeto. Em relação aos postos de trabalho, ainda, não só isto, mas também em termos do investimento conexo, ele é aqui que vai conseguir ser validado. Portanto, se por acaso vocês esqueceram de colocar, a plataforma vai gerar esse alerta, vai dizer, atenção, não há nenhum investimento conexo e, portanto, não podem usufruir. Em termos da tipologia, como falei, tem aqui as várias, vamos aqui, por exemplo, ao aumento da capacidade, ele tem aqui dois critérios. O BBP é o mais básico, nós colocamos esse por defeito, mas também tem outro critério, portanto vocês podem escolher vários, que nós damos algumas sugestões, mas tem um outro, se assim o quiserem. Portanto, só para trás, portanto, as despesas com o RH também, se tiverem, aqui serve para os conexos, mas também serve para calcular pessoas que realmente estejam no nível 7 e 8 e possam ser uma despesa elegível. E depois, então, entramos aqui nos investimentos, colocamos todas as questões, a questão da conta, a questão do leasing que eu falei, é aqui que ela vai aparecer, toda a classificação económica, ou seja, a empresa pode ter várias CAIs e um investimento só liga a uma CAI, não é? E, portanto, é aqui que se faz esta associação, a localização, porque a empresa pode ter várias localizações, uma não ser elegível, mas as outras ser, portanto, é aqui que a empresa faz a articulação. Descrição do investimento é facultativo, quanto mais contexto, melhor a IA vai dar um prompt gerado mais assertivo, não é? E depois aquelas questões de ratoeira, como falei ali há um bocadinho, que é para ver se realmente chama a atenção alguma coisa que possa não ter passado, por exemplo, se diz respeito a áreas sociais, se é de substituição, se é em estado novo, ele já aparece pré-preenchido com o que é o correto, mas nós pedimos sempre que façam essa validação, obviamente é mesmo para chamar a atenção, para a calculadora saber calcular se é ou não um benefício elegível. Portanto, nesta fase, a empresa pode ver uma estimativa, eu aqui já está pago, digamos assim, é um exemplo pago, não vai aparecer, ele é totalmente gratuito até esta fase, portanto, a ideia é mesmo que o RFI seja acessível para toda a comunidade, seja consultores, seja profissionais, seja contabilistas, seja a empresa. Se a empresa realmente gostar e quiser, com o pagamento de uma pequena FII, ela tem então acesso a um resumo detalhado de todo o cálculo, como é que ele foi realmente elaborado e quais são os limites, tudo isso, e depois então o descritivo, ele aparece aqui,
aquela questão que eu estava a falar, para dar mais contexto, mais justificação, e depois então ele vai sair, vamos ver que ele demora aqui um bocadinho, desculpem que eu estou a representar, mas enquanto isso eu vou avançando, então ele dá aqui o relatório. Portanto, chamando novamente a atenção que a plataforma é totalmente gratuita até esta fase, que é realmente a extração do relatório e ao detalhe do investimento, do benefício, como é que ele foi calculado, os limites todos, toda aquela questão. Eu vou abrir um para ver se consigo dar aqui só um efeito visual. Para terminar então, a dizer aqui que nós também temos a formação, portanto, que eu falei ao início, portanto, em 3 níveis, está em formação.refai.pt, exatamente porque o nosso intuito é que as empresas e a comunidade no geral tenha acesso ao benefício, saiba o que está a utilizar, saiba todas as gestões, portanto, vai desde o mais básico até ao mais técnico, com questões de projetos de 15 milhões ou superiores, a questão da modelo 22, boas práticas, portanto, uma formação que realmente está estruturada de acordo com o que cada pessoa assim o entender mais válido, e realmente é para dar suporte a que o benefício realmente seja um benefício acessível e que realmente toda a gente tenha acesso a ele de forma, portanto, de facto técnica, e que saiba o que está a fazer, digamos assim, para não existir aqui alguns problemas no futuro, não é? Porque o REFAI é engraçado porque podemos reconhecer o que quisermos, mas depois o problema quando vier é mais chato, não é? Então nós acreditamos no REFAI como um produto no sentido de como um benefício, não é? Relevante para Portugal, e achamos que a empresa pode e deve fazer, mas também achamos que deveria estar mais disseminado esse conhecimento para que realmente esteja uma apropriação técnica sobre isso. Aqui um exemplo então do relatório, neste caso ele tem 48 páginas, portanto ele tem todo um enquadramento técnico, termos de confidencialidade, está ajustado para a empresa, naturalmente, todos os critérios que são da empresa estão ajustados, os resumos, o enquadramento legal detalhado, portanto ele é bastante completo. Os limites máximos aos seus regionais, a descrição da empresa, portanto, aquela questão da tabelinha que eu estava a falar há bocadinho, portanto, o enquadramento da empresa, os postos de trabalho que foram cumpridos ou não, portanto, toda a questão do cálculo, portanto, ele é bastante detalhado, a tipologia, investimento, tudo aquilo que eu falei, no fundo, é aqui que ele vai incorporar todas as informações que vocês deram na calculadora e que ele vai fazer o relatório todo detalhado, portanto, em segundos. No fim, ainda temos aqui uns anexos, onde a empresa tem uma capa, onde ele depois pode fazer o PDF, naturalmente montar com o que a ele diz respeito. Portanto, certificados PME, as certidões, portanto, nós colocamos aquilo que achamos que de boa prática deveria constar, mas a empresa, obviamente, está na liberdade de colocar aquilo que achar mais relevante. E assim termino. Obrigado pela atenção e qualquer dúvida estou a dispor. Obrigada, Joana. Esta informação é sempre muito importante, porque eu já ouvi falar inúmeras vezes de REFAI, mas fico até um bocado com a ideia que os empresários e depois os contabilistas, os consultores, que até têm um pouco de receio, não é? Porque como isto não tem um formulário e a decisão parte da empresa, que até têm um pouco de receio muitas vezes de avançar com a situação, porque lá está, é ligeiramente complexa, mas temos que ver o outro lado. É um benefício muito bom, portanto, parece e que deve ser aproveitado. E, Exatamente. portanto, se realmente há uma ferramenta que ajuda a que esta complexidade seja menor, não é? Portanto, a complexidade está lá, mas torna-se mais simples percebermos o que é os critérios, não é? O que é elegível, o que não é elegível, Claro. se está a ser considerado, se me estou a esquecer de alguma coisa. Portanto, estava tudo lá, pelo que percebi, não é? Portanto, torna-se mais fácil realmente para a empresa e para quem está tratado, de facto, de considerar o REFAI aqui no fecho do ano, realmente torna-se mais fácil saber se dá para considerar ou não. E com o relatório, então, assim, isso é cereja no topo do bolo, não é? Portanto, o relatório, essas páginas todas com toda a informação, portanto, realmente. É mesmo. Eu deixo agora aqui espaço para colocarem alguma questão à Joana, se alguém quiser colocar. Se quiserem, podem escrever ou podem mesmo abrir o microfone e colocar diretamente. Portanto, estejam à vontade para esclarecer alguma dúvida que possa ter surgido durante a apresentação. Não sei se alguém quer colocar aqui alguma questão.
É, porque realmente, pronto, também neste contexto, não é, de speed, tentei trazer as coisas um bocadinho mais condensadas, mas naturalmente é um benefício um bocadinho complexo, exatamente por esse desconhecimento que Sim, a Angélica está. Quando eu digo desconhecimento, não é incompetência ou falta de conhecimento das pessoas, é mesmo claro. porque a legislação não está clara ao ponto de trazer segurança ao seu utilizador e, portanto, essa parte cinzenta, até quem regula, não há conformidade dentro da AT da compreensão. E isto, ou seja, é um benefício. Daí nós colocarmos a calculadora gratuita, porque de facto nós tornamos uma coisa digital à volta de uns critérios definidos por um fiscalista e, portanto, que nos valida todos estes critérios e, portanto, queremos disseminar esse conhecimento pelo mundo, digamos assim, não é? E para que as empresas realmente ganhem essa confiança e possam de facto, associar os benefícios. Muito bem. Percebemos que o relatório não é gratuito, mas a calculadora é gratuita. E está aqui a Ana Martins a perguntar como pode aceder à calculadora. Portanto, como é que ela pode fazer, Joana? Pronto, a calculadora é www.refai.pt. Não tem nada que enganar. É o Refai, está lá. É procurar pelo benefício.pt e vai logo aparecer. Portanto, é um domínio. Portanto, e a partir daí podem criar uma conta e testar à vontade, como assim quiserem. Muito bem. De qualquer das formas, eu aproveito, eu penso que a Ana está a escrever mais qualquer coisa. Muito bem. Ela está a perguntar aqui se a calculadora prevê os limites de intensidade de auxílio. Ok, ótima pergunta. Sim, lá está, eu tive que fazer uma coisa mais condensada, mas todas essas condições ela prevê. Ela prevê cumulatividade com limites máximos, prevê em termos da dimensão da empresa, prevê cumulatividade com DLRR, prevê cumulatividade com incentivos financeiros ou não, e prevê cumulatividades entre eles, dentre as que são elegíveis ou não. Portanto, ela consegue fazer isso e ainda faz os limites de projetos de grande investimento, ou seja, de 15 milhões, 50 milhões, 100 milhões. Portanto, a calculadora faz vários crivos em termos de cálculo, eu nem sequer entrei naí porque é uma esfera muito, muito técnica, mas ele faz os vários crivos, ou seja, se é os 30% ou 10%, consoante a região, se tem ou não cumulatividades, portanto, tudo isso e ainda têm de forma gratuita até ver a estimativa, ele vai ter isso em consideração. Quando passa então para o pagamento, aí fica todo o cálculo discriminado, fazer esse apuramento e aparece exatamente o que é que foi considerado em cada crivo para realmente o beneficiário ou o profissional tenha em mãos todos os critérios que foram calculados e como é que eles tiveram esse cálculo. Portanto, refai.pt, portanto, www.refai.pt. Isto é realmente é uma maravilha para poder ser usado. Quanto ao nível de emprego, a tipologia de contrato, com termo e sem termo, é relevante para apurar o nível de emprego? Nota-se que aqui a Ana está muito familiarizada com o RFI. Sim, é uma excelente questão. Por acaso, numa reunião até muito recente que tivemos com este fiscalista, que foi uma das pessoas que regulou o RFI em Portugal, portanto é alguém que nós temos bastante confiança porque fomos à fonte, digamos assim. Ele desmistificou-nos um bocadinho este conceito, ou seja, anteriormente, e não assim há tanto tempo quanto isto, havia muito esta compreensão de que a criação de pós-trabalho só era cumprida realmente se houvesse a criação dos pós-trabalho sem termo. Isto porquê? Porque havia uma informação doutrinária, uma PIV, onde realmente estava esclarecido isto. O que é que importa destacar aqui? É que a PIV tem uma jurisprudência àquela empresa e à situação que aquela empresa detalhou. Ou seja, é uma boa baliza para beber algum contexto, contudo, ela pode ser um bocadinho perigosa quando outras empresas a usam para defender os seus casos. Ou seja, e no base desta PIV que existiu e que de facto falava muito sobre a questão da criação pós-trabalho como baliza para a criação, não é? Esta questão dos pós-trabalho sem termos, desculpem, para a criação pós-trabalho, isto foi ser desmistificado. Porquê? Porque o RFI, se lermos a legislação, ele fala na criação. Não é muito oneroso em relação à forma como é que ela é criada, exceto a questão do investimento conexo. Mas, quando vamos à mãe da legislação nacional, quando vamos à União Europeia, essa definição está claramente expressa. E é exatamente aí em que ela aparece sobre a forma dos 12 meses, não havendo qualquer compreensão em que eles tenham que ser a termo nem sem termo. Isto até era algo que as empresas usavam de forma até errada, porque chegava ao fim do ano civil, metiam as pessoas a termo e estavam cumprido, quando não é. Portanto, a União Europeia é lá que se define o regulamento, e aliás, no contexto da nossa
O relatório tem esse contexto todo, a justificar realmente onde é que se vai buscar a compreensão legal do que é a criação dos postos de trabalho e, portanto, ele não é relevante. Só é relevante se a empresa realmente não cumpriu. Ou seja, o que é relevante? É se realmente temos pessoas que têm que ser dos quadros. Porque se tivermos pessoas estagiárias que não têm qualquer vínculo, ainda que o número aumente, ela não tem vínculo e, portanto, a empresa não consegue demonstrar que este número aumentou, não é? Porque isto tem que ser, obviamente, evidenciado com documentos empresariais que realmente comprovem os dados que vocês afirmam. E, portanto, ela não é relevante. A compreensão mais recente é que a compreensão correta é os 12 meses que precedem e que imediatamente se concluem na data de início e fim de investimento, garantindo cumulativamente que existe um investimento conexo, ou seja, que há uma criação de um posto, não a pessoa, ok? Um posto, portanto, a pessoa até pode ter ido embora e substituir, tem que haver um posto criado e mantido em que realmente tenha alguma coisa a ver com os investimentos que foram feitos. Espero ter sido clara em relação à questão. E obrigado pela questão. Não necessariamente então a termo ou sem termo. Portanto, são os 12 meses, neste Não. caso, certo? Não. É Pelo os 12 menos. meses. Uhum. É a compreensão que vem. Lá está, isto foi uma concepção que existiu realmente por causa dessa PIV, que abanou aqui as águas no que a Refaia diz respeito, mas de facto ela não tem jurisprudência legal para a maioria das empresas. Realmente as PIVs podem e são bastante úteis, contudo, é um esclarecimento que é feito a uma empresa em específico num contexto que ninguém sabe o contexto todo do que foi dado. Portanto, a jurisprudência é de facto o Regulamento Legal Nacional, não é? O Código Fiscal ao Investimento e depois o Regulamento da União Europeia, onde traz esta definição de criação de pós-trabalho sobre o qual o Código Fiscal ao Investimento é regulado. Muito bem. Para mais informações, os contactos da Joana também estão na apresentação. Nós iremos partilhar a apresentação com todas as pessoas que estiveram a assistir. Para além de enviar a apresentação, iremos também enviar um questionário de satisfação, digamos assim, ou um questionário para poderem dizer o que acharam desta Speed Talk, para poderem dar opiniões e sugestões também. E já agora gostaria só aqui de frisar, temos outras iniciativas, mas gostaria de destacar aqui uma iniciativa da Associação Empresarial do Minho, que é a Cimeira da Indústria, Observador, e que aqui também acumula com o 5º aniversário da Associação Empresarial do Minho, que vai acontecer no próximo dia 26 de maio, no Teatro Circo em Braga. Mais informações encontram no nosso site, portanto, que eu convido a visitar. Portanto, queremos contar com todos os que queiram assistir, realmente com vários oradores interessantes, com temas interessantes que irão de facto chamar para poderem assistir. Quanto à Joana, muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigado eu pelo Acho que convite. realmente a ferramenta é muito interessante e muito útil. Se pode ser usada, olha, estão aqui a agradecer também, a Teresa agradeceu, a Ana também há pouco agradeceu a sua participação. A ferramenta é muito útil, está disponível para qualquer pessoa, portanto usem. E depois, se até há a possibilidade de gerar um relatório, e é aquela base que as empresas depois precisam dele para no fundo, fundamentar o terem usado este benefício, me parece que têm aqui tudo bem preparado para poderem ter a informação toda organizada sem tanto esforço, não é? Porque realmente aqui há um grande esforço para Exatamente. preparar isto, todo este benefício, não é? O acesso ao benefício. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua apresentação e obrigada a todos pela. Muito bem. Irei testar, estão aqui a dizer, irei testar a calculadora. Portanto, ficaram com vontade Ótimo, ótimo. de testar portanto, isso é ótimo, como é óbvio. Obrigada a todos, então, e até à próxima. Obrigado, boa tarde.